Olá pessoal, esse tempo de isolamento nos convida a examinar nosso modo de vida, nossos padrões de consumo, o sentido e a maneira como trabalhamos e também as nossas relações. Especialmente no campo das relações com os nossos colegas de trabalho, nossos amigos, nossos familiares, tanto os que estão longe de nós quanto os que estão ao nosso redor, têm trazido momentos de tensão e de desafios. E esse momento também tem trazido momentos ou relações de reconexão, de solidariedade, de muita beleza. Então é importante reconhecer os desafios, mas também as conquistas que esse momento nos traz. E há perguntas que precisamos enfrentar, como cuidar das relações, como evitar armadilhas, como conversar melhor, como agir de modo não violento com aqueles que estão ao nosso redor. Enfim, quero fazer alguns comentários sobre essas perguntas, reiterando que elas são perguntas importantes e que devem ser observadas de vários pontos de vista. Primeiro, acolher os efeitos desse momento sobre cada um de nós. Nada do que nós estamos vivendo é normal, essa é uma situação extraordinária, nós estamos fora do que tínhamos como rotina, como vida comum, e isso requer paciência e cuidado. Reconhecer as emoções que nos tomam nesse momento e ajudar aqueles que estão ao nosso lado a também reconhecer as emoções é muito importante, inclusive as crianças. Então, perguntar como está se sentindo no momento de começar um encontro, começar uma conversa ou ao longo do dia, prestar atenção nas emoções e dizer como está se sentindo para o outro pode ajudar muito as conversas a ficarem melhores. Para as crianças, isso é uma atividade de letramento emocional, digamos assim, e é importante que isso tenha espaço no nosso cotidiano. Segundo, a dica é transformar as reclamações em pedidos, e ajudarem também as crianças a fazerem isso. Pode mudar bastante a dinâmica de uma conversa ou de uma convivência familiar ou grupal. Veja como é diferente quando alguém diz outra vez, vamos comer macarrão no almoço. Isso é uma reclamação que pode irritar bastante um pai, uma mãe, um cuidador que está ali no esforço de cuidar de uma família. Mas é diferente quando, por exemplo, essa reclamação é transformada num pedido. Então, papai, podemos comer omelete no almoço de amanhã? Então vejam que essa é uma mudança da reclamação para o pedido, que pode funcionar em muitas situações e que pode trazer mais conforto e um convívio melhor, transformar as reclamações em pedidos. O terceiro ponto talvez seja um pano de fundo disso tudo, mas é a necessidade ou a possibilidade de que a gente reduza as cobranças e as expectativas sobre esse momento, as cobranças e as expectativas sobre cada um de nós. Os ambientes virtuais têm nos ajudado, mas eles são novos para os professores, para as crianças, para as famílias, para quem está trabalhando. O cotidiano com o convívio com os filhos, com o trabalho que se tornou doméstico, somado aos cuidados com a casa, consigo mesmo. Há uma série de demandas sobre cada um de nós, somadas às incertezas, aos medos. Então, nesse momento, se nós começamos a exigir demais de nós mesmos e dos outros, esse é um caminho absolutamente direto para um conflito. E, finalmente, acho que o meu comentário final é reconhecer que esse é um momento de travessia. Nós não chegamos ao fim. E mais do que nunca, uma travessia requer que a gente valorize a experiência, valorize o que está acontecendo a cada dia e pense que esse momento tem mais a ver com o presente do que tem a ver com o futuro. O futuro seguramente vai se construir de modos que a gente ainda nem imagina, mas para que haja um futuro é preciso haver um presente com saúde, com autocuidado. E eu termino esse pequeno vídeo
com uma lembrança, né? Foi Guimarães Rosa que, bem antes da pandemia, escreveu que o real não está na saída nem na chegada, né? Ele se dispõe para nós, no meio da travessia. Fique em casa e até a próxima.